Olá pessoal, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia e isolamento social, eu quero fazer a leitura de uma poesia para que você possa refletir um pouco mais sobre o nosso dia a dia. O nome dela é Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Obra de Carlos Drummond de Andrade. Um grande poeta, o qual ele escreveu mostrando a simplicidade do dia a dia. Hoje estamos vivendo situações difíceis, mas que você possa refletir um pouco mais e a nossa aula possa você desfrutar de tudo aquilo que está sendo apresentado a você como reflexão, como aprendizado. Tenha bons estudos, boa semana e vamos à nossa aula. Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos e vamos dar continuidade à introdução dos estudos ou aos estudos literários. Parte 2. Nós trabalhamos anteriormente sobre verso, estrofe, imagem e ritmo ou sonoridade. Esses elementos literários que fazem parte da poesia. Vamos dar continuidade a esses elementos através do quê? Da rima. Olha só, um trecho da obra de Luís Vaz de Camões. E temos aí: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Percebam a rima: ver, doer, sente, descontente. Então nós vamos verificar o que isso significa numa poesia. O que é rima? É a semelhança de sons em versos diferentes ou entre palavras nos versos. Em algumas estruturas poéticas, como os sonetos, as rimas se repetem de modo regular, constituindo um esquema rimático. Além da sonoridade, é importante salientar para o caráter semântico as palavras que rimam. Observar isso, que é o caráter semântico, variedade do significado das palavras. Isso há numa poesia. Muito importante esse ponto aí. A rima tem classificações. E como são essas classificações? No primeiro caso, nós temos a classificação fonética. E há dois tipos. Rima perfeita ou consoante, em que há correspondência total de sons. O final de um verso, ele pode estar escrito dessa forma aí. Um verso andado, no outro verso cantado. Então, é uma rima perfeita, não é? Em relação à escrita. Você perceba ao som que nós emitimos também, andado, cantado, né? Essa rima perfeita. Rima imperfeita, em que há correspondência parcial dos sons. Assonante, em que há apenas repetição dos sons vocálicos. Aí nós podemos, depois vamos estudar isso, as questões das figuras de linguagem. Mas olha, você perceba aí, ó, copo, voto. Vocês percebam aí o som vocálico, as vogais. Isso é chamada figura de linguagem, assonância, que nós vamos ver posteriormente nisso. Também a literante, em que há apenas repetição dos sons consonantais. Paz, paz. Perceba o som da forma com que nós expressamos através da aliteração, que é o uso também de uma figura de linguagem onde se destaca o som das consoantes. O P e o Z também com o S. E aí nós vemos essa expressão aí. No segundo caso, a classificação da rima, ela entra também com relação ao valor. E aí há três tipos. Rima pobre,
com palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Prato, rato. 2 substantivos. Muito pobre essa rima, se você for desenvolver uma rima que só tenha classe gramatical uma única, que é o substantivo aí no caso, ou mesmo que seja só adjetivos ou só verbos, também é pobre. Rima rica, com palavras pertencentes a classes gramaticais diferentes. Manhã, van. Manhã, advérbio. Van, adjetivo. Né? Nós temos aí. Rima rara ou preciosa, com terminações incomuns. Exemplo, mandala, dala. Né? Mandala é um substantivo e dala é um verbo, mas a rima sons incomuns, né, que não se pronuncia constantemente, ok? E aí nós temos esse exemplo e classificações de rimas. Vamos seguir. Qual outro elemento literário que temos? Metrificação. A classificação também nós podemos ver. O que é metrificação? É a contagem do número de sílabas existentes em cada verso. A medida de um verso pode ser de uma ou mais sílabas. O número de sílabas métricas pode ser igual ao número de sílabas gramaticais, mas é preciso observar com atenção, pois pode não ocorrer essa equivalência. O processo de dividir os versos em sílabas poéticas é chamado escansão. E aí nós vamos ver aí como seria. Escansão e as regras. Como é feito? Contam-se as sílabas do verso apenas até a última sílaba da última palavra deste verso. Vamos ver exemplo aí. Amo-te, ó cruz, no vértice firmada. 10 sílabas. Perceba aí a divisão poética das sílabas poéticas. Percebam aí. O A, tracinho, mo, tracinho, T. E assim sucessivamente. Né? E conta-se até a última sílaba da última palavra. Firmada. Né? Então, a sílaba mais forte também é contada nesse sentido. Então, nós vemos aí. Aí a outra abaixo. De esplêndidas igrejas. Olha só. Há 6 sílabas apenas, com tantas sílabas gramaticais, é porque quando há a sequência, ou melhor, o término de uma palavra com a vogal, iniciando também com outra, e a sonoridade, perceba que há contagem dessa forma. Ó, ninguém fala de esplêndidas. Nós falamos de esplêndidas, tá? Então tá uma emenda, né? E essa emenda é que faz com que, em termos poéticos, diminua as sílabas gramaticais. Outra aí, ó. Minha mulher expirou. Vemos que aí está igual uma sílaba gramatical. Minha mulher expirou. A divisão gramatical é igual à divisão poética. E aí vemos abaixo, e as breves também, vemos também apenas 2. E a de baixo, o último verso, Virgem das Dores, também igual às sílabas, não no término, porque a última não é contada. Né? Então nós vemos aí 1, 2, 3, 4, Virgem das Do. Então, são 4 sílabas. A última não é contada. Mas na sílaba gramatical nós temos 5. Ok? Vamos continuar. Os ditongos crescentes constituem uma sílaba gramatical. E aí nós vemos aí, podemos tirar algum exemplo, em observando a poesia de Camões também. Eu posso pegar um verso aqui onde há esse exemplo de ditongo crescente que continua como uma sílaba métrica, quer dizer, ele une
apenas uma única sílaba, não há separação junto quando há o ditongo crescente, ok? Duas ou mais vogais posicionadas no fim de uma palavra e no início da palavra seguinte, une-se em uma só sílaba métrica. Olha só, deu um sol, então está unificada as duas palavras, ou estão juntadas as duas palavras, que poderia ser de um sol, separando, mas juntou-se justamente para poder facilitar, ok? Por enquanto nós terminamos aí e vimos quase todos os elementos literários, os quais já podemos rever: verso, estrofe, imagem, ritmo ou sonoridade, rima, metrificação, né? E na próxima aula nós veremos as figuras de linguagem que contribuem para a construção da poesia em si. Ok? Até mais!